Agora nisso aqui que o apóstolo falou, se o jovem rico tivesse deixado tudo que ele tinha e seguido Jesus, será que ele seria uma pessoa pobre? É algo para se refletir. Agora, sabe uma coisa que eu tô percebendo, viu, Felipe Bacana? Eu acho que faltou a gente apresentar um pouquinho melhor, porque nós estamos falando das coisas de Deus, estamos falando sobre o apóstolo, estamos falando sobre até questões inerentes à Bíblia, mas eu queria, o Felipe, que você apresentasse um pouquinho mais de quem é o apóstolo, o que ele faz, onde ele está, tipo, qual é o ministério que ele pertence e tal. Fala para nós aí um pouco mais sobre... Rapaz, eu vou falar um pouco aqui, mas ele era bom em ele falar, né? Mas eu vou dizer que o apóstolo Daniel ele é major da PM, aposentado, né? Ele vai contar a história dele, por que ele se aposentou major, o objetivo dele era se aposentar coronel, né, apóstolo? Sim. E aí ele vai contar por que isso aí. E o pastor presidente do Ministério Tabernáculo da Família, a qual eu congrego junto com a minha esposa. E o apóstolo tem uma história muito interessante nessa questão de chamado, do lugar que ele estava, quando Deus chamou ele, e as coisas que ele teve que abrir mão de promoção para estar onde ele está hoje. Porque a gente estava falando agora, e o apóstolo estava falando que chegou em Boa Vista, se eu não estou enganado, me corrija se eu tiver falado errado, com 27 anos recebeu aquela mensagem, estava com o pensamento de ir para os Estados Unidos e de repente disse assim, não, esse aqui é o teu lugar. Tu vai ficar aqui, tu vai prosperar, mas como o senhor falou, ainda estava numa vida dissoluta e tal, e aí o senhor começou a falar de Deus. Quando que essa vida que estava totalmente desarraigada, vamos colocar assim, de um propósito celestial, se conectou a Deus? Qual foi o momento, dentro desses 27 anos, o que ocorreu nesse espaço de tempo? O que houve para o senhor se conectar diretamente com Deus? Uma boa pergunta. Na realidade, o meu retorno para Deus acontece em meados de 93, no ano de 1993. Eu comecei a observar que eu não venceria. Eu não chegaria a lugar nenhum, a não ser no lugar do prejuízo, sem o Senhor. Eu entendi que os meus pais me consagraram a Deus, nós nascemos, conheci a verdade, e que eu estava fugindo desta verdade. É quando eu me rendi totalmente ao Senhor, e comecei a reestruturar minha vida, vivendo o propósito de Deus. A essa altura já havia ingressado aqui na Polícia Militar, eu sou da turma de 89, né, o Estado havia acabado de passar, o território havia acabado de passar a ser Estado, né, a Constituição de 1988 havia declarado Roraima como Estado, né, e eu entrei na turma de 89, por isso eu fiquei no quadro federal. Né, então a bênção já foi dobrada aí, né? Que na época Boa Vista era o quê? Território, né? Era território, né? Território. É a Constituição de 1988 que declara... Antes de o senhor entrar na PM, o senhor fazia o quê? Ah, rapaz, eu fazia muita coisa. Né? Mas eu ganhei, na realidade, eu ganhei muito dinheiro aqui fazendo salgadinho. Mesmo? Eu era o rei do salgado. Irmãos, eu aprendi, eu não sabia fazer isso. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um monte de diplomas, né? De chefe de departamento pessoal, de um monte de coisa, mas eu não conseguia, a coisa ainda era muito restrita, o comércio muito pequeno, como é hoje. Agora imagine isso em 1987. Né? Então eu não conseguia, né? E eu peguei esses diplomas, botei dentro de uma mala, digo, rapaz, eu vou trabalhar de qualquer coisa, eu preciso trabalhar. O meu primeiro emprego aqui foi na IUFAR, que era ali onde é hoje... IUFAR Ferragens. Lembra? Que era material de construção. Eu era crumizinho. 1900 e custo. Pois é. Ali na Liberdade. Jesus ainda era menino. Inclusive a esposa dele hoje que é o pai do Farney. Do Farney. Que hoje eles são acho que é ali da Quadrangular, né? Da Quadrangular, que era antes da Pau Brasil, que hoje era... Eu me esqueci o nome da empresa que era deles, que era dali. Mas que legal. Então tá, o senhor foi para a IUFAR. Aí cheguei lá, eu apresentei os meus diplomas, a moça olhou assim e disse, olha, não tem... E eu naquele tempo eu tinha o técnico, né? Tinha o segundo grau, era técnico, né? Ela disse, mas você com esse diploma aqui não tem emprego aqui pro senhor, não. Eu digo, mas eu preciso trabalhar. Ela disse, mas não tem, senhor. Me deu alguma coisa. Ela disse, não, a única coisa que tem aqui é para descarregar cimento. Eu digo, eu quero. Irmão, eu fui descarregar uma carreta de cimento. Foi uma semana com o pescoço duro. Meu Deus. Pra quem não sabe, o saco de cimento é 45 quilos, né? Meu irmão, o pescoço já não aguentava mais, jogava no ombro. Mas eu consegui cumprir a tarefa. Era eu mais um monte de peão, né? Isso cheio de diploma, cheio de cargo técnico, mas foi pro cimento. É quando a Polícia Militar anunciou a abertura, eu digo, eu vou